tá? Então, a partir de agora está gravando. Quem não quiser aparecer na gravação, basta desligar a sua webcam, né? A gravação das aulas é necessária para disponibilizar para os alunos que não tiverem acesso ou por algum motivo não puderem comparecer nesse momento ao vivo, tá? É interessante que todos venham ao vivo, porque no ao vivo você tem como fazer pergunta, tem como tirar as dúvidas, tem como interagir, né? E se ver depois, só vai ter que se contentar com o que está gravado. Bom, na aula passada nós começamos a falar sobre direito de vizinhança, que são as limitações do uso da propriedade em relação às pessoas que têm posse de terrenos ou de imóveis contíguos, ou seja, vizinhos, certo? O vulgo, o seu direito termina onde começa o direito do seu vizinho, certo? A sabedoria desse ditado popular, ela reside que existe um capítulo inteiro do Código Civil para regulamentar as relações entre vizinhos, que é chamado de direitos de vizinhança. E, de fato, isso é algo que o direito se preocupa. Muitos desses conceitos que estão inseridos no Código Civil já são de conhecimento popular, né? As pessoas elas acabam adquirindo conhecimentos pela transmissão de informação, pelo senso comum, mas é bom ter um conhecimento um pouco mais técnico, já que vocês serão responsáveis pela execução de projetos de obra. E nós chegamos agora na parte, já tivemos a aula passada, paramos no slide anterior a esse que está na tela, nós chegamos agora no momento em que a gente entra no direito de construir. O direito de construir talvez seja um dos usos da propriedade mais comuns, né? Principalmente quando se diz de terreno urbano, né? É normal a pessoa querer edificar um terreno urbano que possua, como possuidor ou proprietário, certo? E também o direito de construir tem suas limitações que também são regulamentadas pelo direito de vizinhança. O artigo 1299 do Código diz que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e regulamentos administrativos. Então, já começa falando que o direito de construir é livre, salvo direito dos vizinhos e regulamentos administrativos, obviamente, salvo as limitações legais também, né? A gente sabe que toda legislação ela pode estabelecer exceções aos direitos que confere. Basta ler a legislação como um todo e não apenas uma partícula separada, né? Tem que ver o contexto. Então, o direito de construir, ele ao mesmo tempo é livre e ao mesmo tempo não é, certo? As limitações estarão no direito dos vizinhos e nos regulamentos administrativos. O regulamento administrativo será estudado na medida de cada caso, ok? Você vai verificar principalmente os regulamentos de construção municipais. Já o direito dos vizinhos, ele vai ser sempre verificado nessa seção do Código Civil, que regulamenta o direito de vizinhança. Então, todo proprietário deverá ressarcir o seu vizinho por danos causados por sua construção, podendo este último valer da ação de indenização, na qual provará a ocorrência do dano e o nexo de causalidade com a construção. O fundamento legal dessa passagem está naqueles artigos que eu pedi para vocês lerem algumas aulas atrás. Não sei se vocês se lembram. O artigo 186, o artigo 187 e o artigo 927 do Código Civil. Vocês se lembram, né? Pode falar aí no chat. Sim, lembro sim. Esses artigos, 186, 187 e 927, falam da responsabilidade de reparar o dano causado pelo ato ilícito. Então, toda vez que alguém comete ato ilícito,
ele vai ser responsável por reparar o dano. O ato ilícito, ele pode ser cometido por vontade, ou seja, dolo, por intenção de causar o dano, né? Ou por culpa. A culpa se baseia na imprudência ou na negligência da pessoa. Imprudência sendo quando ele deveria deixar de fazer algo por cautela e o faz, e negligência sendo quando ele deveria fazer algo por cautela e não o faz, certo? A negligência é um ato de omissão, enquanto que a imprudência é uma ação imprudente, sem cautela, tá? Ainda existe uma modalidade de culpa denominada imperícia, que alguns autores incluem na imprudência. A imperícia estaria situada na esfera da falta de conhecimento técnico para fazer algo, aliado a fazer esse algo mesmo não tendo esse conhecimento, ok? Levando essa imperícia para a profissão de engenheiros civis, seria como elaborar um projeto sem ser engenheiro. E esse projeto, geralmente, geralmente não, via de regra, baseado nos conhecimentos que vocês adquiriram no curso de engenharia. Então, alguém que não seja engenheiro não é capaz de realizar um projeto. Mas se ele se mete a fazer assim mesmo, pelos conhecimentos de senso comum que ele tem, ele pode sim causar um acidente por causa desta imperícia, tá? As pessoas relacionam a imperícia com a imprudência porque, nesse caso, ele teria agido quando não deveria agir, certo? Então, se vocês falarem na prova que é negligência ou imprudência, não vai estar errado. Quem incluir a imperícia também vai estar certo, tá bom? Então, quem agir com dolo ou culpa vai ser responsabilizado. Esse slide eu coloquei em letra grande e em vermelho, para lembrar que construtores, arquitetos e empresas que emprestam serviço de construção respondem solidariamente com os proprietários pelos danos causados pela obra, já que são técnicos habilitados para realizá-la. Se os danos decorrem de imperícia ou negligência do construtor, pode o proprietário que pagar sozinho valer-se de ação regressiva contra aquele, inclusive os engenheiros. Tá? Devia ter até incluído aí os engenheiros na minha fala, mas é óbvio que os engenheiros também entram. Então, se vocês agem com culpa ou dolo, vocês podem ser responsabilizados pelos danos que os seus atos ou a sua omissão causar. Alguma dúvida? Perfeito. É importante essa menção, porque não só a indenização está em jogo aí. A indenização que pode ser muito cara, né? Mas também a perda de uma reputação, já que a pessoa responsável por um projeto que desabou vai ter a reputação seriamente abalada. Vocês concordam comigo? Então, por isso que todas as vezes que vocês realizarem projetos na carreira de vocês, além de agir com ética, vocês vão ter que agir com bastante conhecimento técnico. Por isso que eu sou contra a cola na prova, certo? Por isso que eu acho que a pessoa que cola na prova, ela está enganando a si mesmo, ela está tornando-se um mau profissional e ela está prejudicando pessoas no futuro, certo? Porque aquelas pessoas que vão se submeter aos serviços prestados por essa pessoa, elas vão ser prejudicadas. Lógico, dá para aprender depois? Dá. Dá para estudar e aprender depois? Dá.
Tá? Mas tem muita gente que realmente está preocupada só com diploma. E essas pessoas, quando tiram o diploma, é como se elas tivessem tirado um porte de arma. Porque elas podem realmente matar pessoas. Né? Então isso é muito importante, que vocês tomem cuidado com isso e que vocês tenham sempre isso em mente. Olha, pessoas vão morar aqui onde eu vou construir esse projeto, ou pessoas vão trabalhar aqui, ou pessoas vão passar por aqui, certo? Por essa ponte, por esse viaduto, etc. E eu preciso me preocupar com essas pessoas. Eu preciso perder o sono se eu não estiver fazendo o meu melhor trabalho. O dinheiro, ele é importante para todo mundo. Quando falta é que a gente vê o tanto que ele é importante. Mas a responsabilidade civil, ela é tão valiosa na nossa vida e na nossa carreira, e a nossa reputação, ela é tão valiosa que a gente tem que prestar sempre o melhor serviço que a gente puder prestar. Tá certo? E tem que se preparar para prestar o melhor serviço possível. Ok? Bom, vamos falar agora, ainda dentro do direito de construir, já que a gente já falou sobre responsabilidade civil, sobre o devassamento da propriedade vizinha. O artigo 1301 do Código Civil fala que é proibido, defeso é a mesma coisa que proibido, tá? Abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho, com finalidade de resguardar a intimidade. Aqui repetiu a palavra intimidade, podem ignorar, tá? Com a finalidade de resguardar a intimidade das famílias. No entanto, não estão proibidas pequenas aberturas para luz e ventilação. Então, 1301 está falando aqui que é proibido abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Tá? A finalidade dessa proibição é proteger a intimidade das famílias e é permitido pequenas aberturas para luz e ventilação. Essas aberturas para luz e ventilação, obviamente, elas não podem ir contra o que está dizendo no artigo, certo? Ou seja, a abertura para luz e ventilação tem que ser de uma altura e de um tamanho tal que não permita a visualização do terreno vizinho pelo morador do terreno que está sendo construído. O proprietário do terreno devassado, ou seja, exposto, pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre seu prédio. Escoado este prazo, ele não pode edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho. Esse estabelecimento do artigo 1302, ele é devido à segurança e certeza do direito, certo? Porque você não pode ficar para sempre à mercê da possibilidade do vizinho pedir para você desfazer a sua obra. Tudo bem, você fez a sua obra desrespeitando o artigo 1301, certo? O artigo antecedente é esse aqui que a gente está falando. Mas ele tem um prazo para pedir o desfazimento dessa obra. Por exemplo, você abriu uma janela, ele tem um prazo para pedir o fechamento dessa janela. Se ele não pede neste prazo, você não vai ser obrigado a desfazer a janela. Tá? Ele pode, contudo, construir um muro que impeça a visualização do terreno dele por sua janela, ok? Só um instante, gente, deixa eu tirar o meu telefone aqui da chamada para que não seja um motivo de incômodo. Só um instante, tá? Bom, então, como eu disse, no prazo de ano e dia,
você pode reclamar o desfazimento da obra que desrespeitou aquela proibição de construção a menos de 1,5 metro do terreno do vizinho. Passado 1 ano e 1 dia, não poderá mais reclamar, apenas construir para impedir a visualização, desde que essa construção não ocorra em prejuízo da construção do prédio vizinho. Tudo bem? Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando e me ouvindo bem? Beleza. Se alguém não estiver entendendo, pode fazer pergunta. Habilita o microfone, faz a pergunta ou faz pelo chat que eu vou responder, tá? Bom, em se tratando de aberturas ou vãos para a luz, pode o vizinho levantar a edificação mesmo vedando essa claridade ou ventilação do vizinho que ele abriu. Porque você não pode impedir a construção de um muro, por exemplo, dentro do limite do terreno do vizinho. Você está construindo em cima do muro que está dentro do limite dele, você não pode impedir, ok? Na zona rural, o limite de construção é 3 metros e não apenas 1,5. Águas e beirais, tá? Tá no 1300 que o proprietário construirá de maneira que seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Portanto, as águas pluviais ou águas da chuva devem ser despejadas dentro do solo do proprietário daquele telhado e não no terreno vizinho, já que se é obrigado a receber as águas que naturalmente correm para o seu prédio. Na aula passada a gente falou que um terreno é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do terreno superior. Naturalmente. Se as águas são jogadas por um telhado, por um beiral, né? Por um telhado, não é permitido que se construa para jogar água no terreno vizinho. Ok? Então, se você constrói perto do limite do terreno do vizinho, de forma que pela ação da física, né, pela velocidade que a água cai, ela vai se projetar para o terreno do vizinho, você vai ter que tomar as devidas precauções para que isso não ocorra. Por exemplo, colocando calhas que coletem essa água e joguem ela no local devido. Certo? Vamos falar agora de paredes divisórias. A parede divisória não confunde com o muro divisório. O muro divisório ele existe apenas para delimitar o limite dos terrenos, certo? Vedação. Né? Os muros eles existem apenas para vedar os limites. As paredes integram a estrutura do edifício e constituem elemento ou de vedação ou de sustentação. Dessa forma, o confinante que primeiro construir, ele vai assentar a parede divisória até a meia espessura do muro no terreno contíguo, sem perder, por isso, o direito de pegar metade do valor desta parede se o vizinho vier a travejá-la, certo? Caso em que o primeiro vai fixar a largura do alicerce. Então vamos explicar isso aqui para não restar dúvida. Se você constrói em cima de um muro que está exatamente em cima da linha divisória, presume-se que metade desse muro está em cima de cada terreno. Vocês concordam comigo, né? Você pode construir a sua parede divisória até a meia espessura desse muro, de forma a não invadir o terreno do vizinho. Até aí tudo bem. Vamos supor que o vizinho chega para você e fala: olha, vizinho, a sua parede, eu estou vendo aí, foi construída de forma muito prudente, você seguiu, né,
um projeto de engenharia, eu poderia, em vez de construir outra parede colada na sua, né, que poderia representar mais gasto para mim, pagar metade da sua e travejar para construir os alicerces do meu terraço, por exemplo, na sua própria parede. É permitido? Sim, desde que ele indenize a pessoa que construiu aquela primeira parede pelo valor da metade da construção, pelo menos, né? E aí, este primeiro vai determinar a profundidade que vão se fixar as traves, os alicerces, de forma a não prejudicar o acabamento ou a estrutura do seu prédio. Tudo bem? Isso está no artigo 1305 do Código Civil. Dúvidas? Beleza. Preservação de poços e nascentes. Eu já até tinha dado um spoiler sobre esses artigos aqui, quando eu falei de águas, né? Que eu falei que o prédio superior não poderia construir esgotando o manancial ou fonte do prédio inferior. Vamos ler aqui. Os artigos 1309 e 1310 do Código Civil, ele contempla mais uma vez a água e fala de algumas proibições que são referentes à poluição de nascentes em decorrência da construção. Maria Helena Diniz é uma excelente escritora em direito civil e ela fala o seguinte: são igualmente ilícitas as construções que poluírem ou inutilizarem para uso ordinário o uso de água de poço ou nascente alheia a elas pré-existentes. Então vamos supor que uma construção num terreno vizinho leve a poluir ou inutilizar uma nascente ou poço que servia, com seu manancial, o terreno do vizinho, certo? É ilícita essa construção e ela pode ser, inclusive, embargada ou ser motivo de indenização pelo prejuízo causado, tá bem? Além de escavações ou obras, canais, regos, sulcos, etc., que tirarem ao poço ou à nascente de outrem, ou seja, de outra pessoa, a água que seja indispensável às suas necessidades normais. Então, se você constrói num prédio vizinho de forma a diminuir o fornecimento da água do seu vizinho, a ponto de não sobrar água suficiente para as necessidades normais dele, você vai ter que se responsabilizar e a sua obra vai ser considerada ilícita. Entretanto, só um instantinho, gente. Só um instantinho, tá? Pessoal, desculpa aqui, foi um problema técnico aqui em casa, deu um barulhinho, aí eu tive que acabar com o barulho antes de continuar. Tudo bem? Estamos aqui, então, lembrando que serão permitidas, porém, eu estava dizendo que não podia construir de forma a prejudicar o manancial que serve ao terreno vizinho, de forma a não sobrar água suficiente para que esses vizinhos supram sua necessidade básica. Porém, vai ser permitido o uso que diminua o fornecimento da água do terreno do vizinho, certo? Porém, que ainda sobre água suficiente para as necessidades básicas dele. Então, o que é vedado não é diminuir a água disponível para o vizinho, certo? Serão permitidas se apenas diminuírem o suprimento do poço, tá? Desde que não cause prejuízo às pessoas que se servem desse manancial e que ainda sobre água para suas necessidades. Tudo bem? Todo mundo entendendo até aqui? Se tiver dúvida, pode me parar e perguntar.
Bom, pessoal, esse slide aqui a gente está falando do uso do prédio vizinho. O artigo 1313 diz que o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no seu prédio mediante aviso prévio para 1. Dele temporariamente usar quando indispensável a reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Ou 2. Apoderar-se de coisas suas, inclusive animais, que aí se encontrem casualmente. A única restrição que o proprietário do prédio que for utilizado pelo vizinho pode fazer é estipular horários, por exemplo. Olha, tudo bem, você pode entrar aqui desde que seja de 9 da manhã até as 5 da tarde. É o horário que eu posso permitir, porque é o horário que eu posso, né, abrir a casa para você. Tá? E qualquer dano causado pelo vizinho, quando ele entrar no imóvel para essas finalidades, vai ter que ser reparado também. Tá? Uma vez, um pedreiro que trabalhava na minha casa perguntou, eu vou precisar entrar na casa do vizinho para rebocar o muro que eu estou construindo para você. Vocês sabem, devem saber até melhor do que eu, que o tijolo deixado a descoberto, ele pode perder a sua estrutura e acabar apodrecendo ao longo do tempo, né? Então, é necessário, pelo menos, né, vedar com alguma forma de chapisco ou reboco, etc. E aí, o pedreiro falou, como é que eu faço? Eu falei, você vai lá e conversa com ele. Mas e se ele não deixar? Eu falei, ele não tem a possibilidade de proibir. O que ele vai fazer é estipular o horário. E o horário que ele estipular, você vai obedecer. E você vai tomar cuidado para não causar dano à propriedade dele e vai limpar tudo que você fizer lá. Por exemplo, a massa que caiu lá no chão, você tem que limpar e deixar do jeito que você encontrou. O vizinho foi, óbvio que o vizinho foi gentil, solícito, né? E normalmente é, né? E aí foi permitido que entrasse na casa e fizesse. Outra hipótese é a manutenção de caixa d'água. Isso também é permitido, certo, gente? Quando você, por exemplo, eu não sei se foi aqui que eu contei um caso, foi na turma do direito, que o pessoal que morava no andar de baixo estava pedindo para a dona do andar de cima, que também era dona do terraço, onde ficavam as duas caixas d'água, para entrar naquele local para limpar a sua caixa d'água. E ela não estava permitindo. A questão foi para a justiça e o juiz foi enfático e categórico em dizer que era necessário tolerar para que entrasse periodicamente, a cada 6 meses, no caso, para limpar a caixa d'água, certo? Outra coisa, o vizinho que danificar, certo? Ou molestar animais ou objetos seus que forem parar na casa dele, ele responde por reparação civil, pelos danos que ele te causar, certo? Então, no caso dos animais, ele vai responder até por maus tratos a animais. Tá? Não é porque entrou na casa dele que ele pode fazer o que quiser, não. Certo? Alguma dúvida? Vamos em frente, então. Vamos falar agora dos remédios processuais e das ações cabíveis no caso de necessidade, né, que haja para ofensa ao direito de vizinhança. A primeira delas é a ação demolitória, que ela visa especificamente derrubar a construção que ameaça a ruína ou que viole preceitos do direito de vizinhança. Então, por exemplo, se o vizinho construiu uma janela a menos de 1,5 metro do seu terreno, você vai ter que entrar com a ação demolitória, certo? E essa ação demolitória, ela tem que ser exercida, esse direito, no prazo decadencial de ano e dia. Passado esse prazo de ano e dia, como a gente já viu, você já não pode entrar com a ação demolitória mais, ok? E aí você vai ter que se adequar ao caso concreto, que é, por exemplo, vedar a visualização subindo o seu muro.
A previsão da ação está nos artigos 1280 e 1312 do Código. Ela também é cabível para aquela hipótese em que o prédio vizinho ameace ruína e esta ruína puder causar dano ao seu prédio. E aí a ação demolitória vai ter como alternativa a caução do dano iminente, a gente já viu sobre isso, né? que é o cara te pagar uma garantia pelo dano que pode causar o seu imóvel se a construção dele vier a ruir, certo? Se desabar, por exemplo, pode cair o seu muro. Aí ele te paga o valor que você gastou no muro como garantia, né? Para ele não precisar reparar imediatamente a construção dele que está ameaçando ruir, certo? O final do artigo 1312, que está copiado aí no slide, que fala que é respondendo por perdas e danos, é o seguinte, que além de demolir as próprias construções que violem o direito de vizinhança, as regras que a gente falou antes, o vizinho que causar dano, apesar de ter demolido a sua construção, vai ser obrigado a reparar o dano, não obstante já ter demolido a sua construção. Certinho? A segunda possibilidade de ação contra quem viola preceitos do direito de vizinhança é a ação de dano infecto ou caução de dano iminente. A ação de dano infecto visa proteger a segurança, sossego e saúde dos vizinhos que residem nas proximidades de determinado imóvel. A base está no artigo 1277 do Código Civil, que anuncia o seguinte: o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, quando você fala proteger a sua propriedade do dano que é causado pela outra, você está falando de ação de dano infecto. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Lembrando que a gente falou na aula passada sobre zona industrial, zona comercial e zona residencial. Se uma zona é industrial, provavelmente a pessoa que ali resida não vai conseguir fazer cessar a atividade industrial localizada naquela zona, certo? E provavelmente vai ter que ser indenizada pelo prejuízo que sofrer, se é que vai ser indenizada, se o juiz considerar que o exercício da propriedade vizinha numa zona industrial não ultrapassa os limites normais do uso da propriedade, nem a indenização vai rolar. O que é importante saber que a caução pelo dano iminente serve no caso de o proprietário não quiser demolir ou reparar o seu imóvel, tá? Aí ele vai ter que prestar caução, você vai entrar com a ação pedindo a caução pelo dano iminente, quando o prédio vizinho, pela sua estrutura, ameaçar causar dano à sua propriedade. Certinho? Então a primeira, como eu disse, vamos lembrar, demolitória, para derrubar. A segunda é, não quer derrubar? Pelo menos para de me incomodar, dano infecto, ou me indeniza previamente pelo dano que eu posso vir a sofrer caso isso aí venha a cair. Ok? Terceira, nunciação de obra nova, que é o que chama embargo, né? De obra. Tá? Impedir a edificação no prédio vizinho que cause danos ao seu imóvel ou à sua propriedade. Aqui não precisa demolir, porque ainda não foi construído. Só que você está prevendo o que vai acontecer. Por exemplo, o cara está fazendo uma sapata e está cavando tão próximo ao limite
que está começando a querer trincar seu muro. Você está percebendo que se continuar cavando ali para fazer a sapata ou para fincar os alicerces ali, ele vai te causar dano no muro. Tá certo? Então você vai pedir o embargo da obra ou anunciação de obra nova. O professor Elpidio Donizete fala que a anunciação de obra nova não traz como pressuposto a posse, tá? Então não é uma ação possessória, mas permite ao proprietário ou possuidor, então serve também para o possuidor, exercitar a defesa da sua propriedade ou posse para impedir que a edificação do vizinho cause danos ao imóvel de sua propriedade ou da sua posse. Certo? Entendido? A quarta é a ação que a gente já falou dela também, a ação indenizatória. Esta ação indenizatória, a finalidade dela visa exclusivamente impedir que o dano causado fique irressarcido. Ou seja, aquele dano que foi causado, se passível de indenização, tem que ser reparado em dinheiro. Ok? Tá no artigo 1299 um pressuposto, um fundamento, mas também está nos artigos que eu falei para vocês lerem. 186, 187 e 927, que são os artigos que falam da responsabilidade civil. Ok? O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e regulamentos administrativos. Se você desrespeita o direito de vizinhança e isso causa dano aos seus vizinhos, você vai ter que indenizar os vizinhos pelos danos que ele sofreu. A indenização pelo dano material, ela tem o condão, ela visa equilibrar a situação patrimonial causada. Ou seja, com o dano material você causou um prejuízo, que é o que a gente chama de dano emergente, ou uma paralisação ou suspensão nos lucros que a pessoa obtém com o uso da propriedade dela. É o que a gente chama de lucros cessantes, certo? Então, dano material pode ser dano emergente, quando causou prejuízo, ou lucro cessante, quando diminuiu ou suspendeu os lucros da pessoa. E aí você vai ter que indenizar na justa medida dos danos causados, exatamente o valor. Aí é uma operação de perícia e de matemática, de saber quanto que aquilo vai custar, para que ele refaça e recoloque aquilo do estado que estava, e para você pagar exatamente aquele valor, atualizado monetariamente, obviamente. A indenização por dano moral visa a equilibrar as coisas também, diminuindo a angústia sofrida pela pessoa. Por exemplo, se a sua construção desaba e mata alguém da família do vizinho, esse dano é irreparável. Você sabe que essa indenização não vai acabar com a dor dele. Então, o direito ele não tenta acabar com a dor, mas tenta conceder um direito de indenização tão grande que seja suficiente, primeiro, para diminuir o máximo possível o sofrimento daquela pessoa, né? Você não tem como apagar a perda, mas você tem como compensar em dinheiro de uma forma que seja menor a dor, para que aquela pessoa possa ter uma satisfação com o dinheiro tão grande que aquela dor fica um pouco mais suportável. Tá? Não estou dizendo que a pessoa vai apagar aquilo da memória, tá? Mas eu estou dizendo que aquela satisfação com o dinheiro que recebeu, com o que o dinheiro pode comprar, diminui o sofrimento daquela pessoa, trazendo algum tipo de satisfação para a vida dela. Óbvio que essa operação aí não é matemática. Aí o juiz vai julgar com base em equidade, em justiça, né? Em jurisprudência, olhando as decisões anteriores, vai olhar a prova técnica, né, de qual foi a medida da culpa da pessoa que causou o dano. Pode se basear até na possibilidade de saber quantos anos aquela pessoa viveria, para saber de quantos anos foi privada a convivência daquela pessoa. Se uma pessoa com 100 anos
morre num acidente, é diferente de um bebê. Não é que você gosta mais do bebê do que da pessoa de 100 anos, mas é porque é coerente supor que a pessoa de 100 anos vai morrer logo e o bebê ainda tinha muita vida pela frente. Então a privação da companhia do bebê é mais insuportável do que a privação da companhia daquele idoso que logo aconteceria o óbito dele, certo? É muito delicado falar disso, principalmente quando você está falando com os familiares da pessoa que morreu. A gente tem que ter muito respeito com a pessoa que perdeu alguém. E o direito, quando ele determina uma indenização pela morte, por exemplo, ele visa diminuir essa dor. Lógico que quantificar em valor monetário a perda de um parente querido não necessariamente vai diminuir a dor, mas é a arma que o direito tem para tentar reparar aquele mal que foi sofrido por aquela pessoa, certo? É possível acumular a ação de indenização por danos morais ou materiais com outras ações, sem problema nenhum, tá? A acumulação é possível, tá? Com demolitória, dano infecto ou anunciação de obra nova, desde que aquela situação já tenha causado algum dano, ok? Então vamos supor que o cara está construindo, ele está abrindo lá o buraco para colocar a sapata, você vai pedir anunciação de obra nova, porque aquilo está rachando seu muro. Você pode acumular essa ação de anunciação de obra nova com a indenização pela rachadura que ele causou no seu muro e pelo pedido de reparação desse muro, certo? Então nada impede que você acumule as duas. Alguma dúvida? Beleza. Que bom que vocês estão entendendo. É um assunto até gostoso de aprender. É mais gostoso que o próximo capítulo que nós vamos falar de servidões, tá? Tem gente que até fica enjoado de ouvir falar de servidão, porque também são 2 aulas para falar de servidão. Mas não tem problema. Vão aprender, vai ser tranquilo também. O proprietário pode edificar em sua propriedade. É o que a gente conclui. Como ele quiser, certo? Desde que não ultrapasse os limites do direito de vizinhança e dos regulamentos administrativos e não cause perturbação ou dano a seu vizinho, certo? Bom, se ele causar esse tipo de dano ou perturbação, o remédio é, primeiro, fazer cessar o dano, usando alguma dessas ações que a gente falou, ou, caso não seja possível parar o dano ou que aquele dano já tenha se consumado, ação de indenização para reparar financeiramente o valor do prejuízo ou do dano moral, certo? Alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje? Eu fico com medo de ter ido rápido demais, né? E ter corrido com a aula, mas pelo que vocês estão me falando, vocês estão conseguindo entender, certo? Bom, a gente ainda tem 37 minutos, quase 40 minutos de aula, certo? Eu queria que vocês agora, eu vou interromper a apresentação, porque esse era o último slide, e vou abrir para perguntas, tá? Qualquer pergunta a respeito dessa aula ou aula passada, que a gente falou sobre... já começou a falar sobre direito de vizinhança, podem fazer, tá? Podem habilitar os microfones aí e ficar à vontade. Percebo que algumas pessoas já foram, ficaram poucas. A prova vai ser semana que vem? Não. No calendário acadêmico, a prova estava marcada para a partir do dia 17 ou do dia 15, salvo engano. Tá? Não vai ser, tá? A faculdade já marcou o dia da prova. Eu não tenho certeza exatamente do dia da prova de vocês, mas eu acho
que vai ser na primeira semana de maio, logo depois daquele feriado, que vai ter no início de maio, né, que tem o aniversário da cidade, o Dia do Trabalhador e tudo. Vai ser naquela semana posterior, certo? A matéria da prova, eu estou pensando em dar até esta aula de hoje, então vocês podem encerrar o resumo que vocês estão fazendo, e vocês podem também encerrar os estudos para a primeira prova na aula de hoje. Eu vou elaborar as questões com base nessa aula de hoje, até o ponto da aula de hoje, e vou deixar a servidão em diante para a segunda prova. Tá? Vocês vão receber comunicado, vão receber, se não receberam hoje, vão receber até amanhã, provavelmente, o comunicado da data da prova. E provavelmente, pelo que eu estou vendo, o rumo da quarentena, e essa prova vai ser pelo portal. Vocês vão fazer online, mas eu não tenho certeza ainda. Isso vai ser informado pela faculdade. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Tá? Então, aguardem. Na próxima semana eu já vou ter informações com certeza para dizer, inclusive, da estrutura da prova. Quantas questões fechadas, quantas questões abertas, etc. Certinho? Mais algo? O resumo, Pode? você falou que pode ser, tipo, feito o resumo, ou pode ser só Mapa um mental. esquema, né? Né? Da forma que eu vou conseguir entender na hora da prova, é isso? Isso mesmo, tá? Eu vou, amanhã, colocar as instruções direitinho com a pontuação que vai ser fornecida para esse trabalho no portal, para que vocês possam postar lá a foto, o escaneamento, vocês vão digitalizar o resumo, lembrando que é para ser feito manuscrito. Tá? Um aluno lá em Timóteo me perguntou assim, professor, minha letra é muito feia, minha caligrafia é horrorosa, eu posso mandar o arquivo escrito e junto ou digitado para você ver que eu não copiei da internet? Eu falei, pode, nesses termos você pode. Tá? Porque ele falou, olha, eu consigo escrever, mas vai ficar muito feio, talvez você não vai entender. Eu falei, não, se você entende, para mim é o suficiente, que quem vai estudar é você, né? Por aquele resumo. Eu vou apenas conferir se você falou de tudo, ok? Se você abordou tudo, tá certo? A nota vai ser baseada nos capítulos que você resumiu. Então, vamos supor, são 5 capítulos que vão cair na prova. Você fez 4, você vai ganhar 4 pontos. Fez 3 no resumo, vai ganhar 3 pontos. E assim sucessivamente. Tudo bem? Ô, Léo, Oi. o resumo, ele tem que ser aquela coisa assim, como é que eu posso explicar? Só com as nossas palavras ou coisas que eu vou achando importante no material, eu copiar? Não pode copiar, tá? Aliás, pode, tá? Não tem problema, desde que você faça com a sua letra. Você não vai copiar Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, não, manual, vai ser manual. Perfeito, não tem problema. Tá? Pedaços você pode copiar sim, porque se for resumido e importante o que você vai copiar, você já vai estar estudando, copiando também. Não tem problema, Sim. tá? Pode sim. Ok. Tá? Ali não é um trabalho acadêmico. No trabalho acadêmico não pode cópia. Aí não, aí é um resumo para você estudar. Então, desde que você esteja estudando, tá tudo certo para mim. Tá? O que não pode é, primeiro, colocar receita de miojo, coisa que não tem nada a ver. Tá? Que se eu perceber, eu vou despontuar. E também não pode colocar no resumo apenas os tópicos. A pessoa coloca direito de vizinhança, das árvores limítrofes, das águas, e não escreve nada. Aí não vale. Tá bom? Ok. Beleza. Pode ser em folha de caderno normal? Do jeito que vocês quiserem. Vocês que mandam. Ou profissional? Oi? Com linha. Ô, professor. Pode ser com pauta, não tem problema não. Pode ser com linha. Pode perguntar. Quem ia Léo, você disse que são cinco tópicos?
Deixa eu Pelo conferir. pincel está sendo 4. Até o direito de vizinhança está sendo 4 tópicos. Então, 4. 4 capítulos, quer dizer. 4. Vai ficar, são É 9 ao quatro todo, mesmo, vai né? ficar 5 para a segunda. Não tem problema, não. Ah, tá. Tá bom? É porque esse Então, direito tá bom. os da Obrigada. primeira são um pouquinho maiores que os da segunda, sabe? Não tem problema, não. Tá? Entendi. Ok. Beleza. Tem mais dúvida, não? Tá tudo certo? Se, igual na hora da gente também fazendo resumo, tiver alguma dúvida, a gente pode te mandar alguma mensagem, alguma coisa, Claro, ou então vou responder com prazer, tá? Eu posso não responder na hora que você mandar a mensagem, mas durante as aulas, porque na semana que vem, por exemplo, tem aula, tá? Nós já vamos começar matéria nova, matéria que não cai na prova. Aí vocês já vão começar o resumo dessa parte da matéria para a próxima. Tudo bem, vocês podem até deixar para fazer depois. Eu vou definir se vai ter alguma coisa e a data que vocês vão me entregar esse resumo da segunda etapa. Porque não pode ficar lá para o final, não. Porque eu tenho que lançar a nota do resumo da segunda etapa na primeira etapa. Então, é por causa dos pontos disponíveis aqui. Vou conferir com o Belone lá direitinho, mas eu acho que eu vou ter, na engenharia eu vou ter ponto na segunda etapa disponível. Então, não vai ter problema, não. Tá certo? E aí, esses pontos vão ser lançados na segunda etapa mesmo. Tudo bem? Obrigada. De nada. Estou sempre às ordens. Tá ok? Bom, pessoal, se não tem mais nada, vocês estão liberados, tá? Hoje a gente terminou meia hora mais cedo, mas semana que vem eu fico até meia-noite, não tem problema não. Boa noite. Zoeiro, boa noite. Um abraço. Boa noite.